Boa tarde. São cerca de 100 mil foram soldados na Guerra Civil Moçambicana, foram desmobilizados nos termos dos acordos que levaram às primeiras eleições multipartidárias no país. E até ao passado mês de março recebiam um subsídio de reinserção social. Só que a reinserção destes homens na sociedade limitou-se quase exclusivamente a essa verba. Quase nenhum dos desmobilizados recebeu formação profissional ou conseguiu um emprego fixo. Agora que o subsídio acabou, dizem-se traídos pelo governo. Ameaçam cortar as estradas principais do país se a sua situação não for resolvida a curto prazo. E como sabem mexer em armas melhor do que a maioria do atual corpo militar e da polícia, as suas ameaças são mesmo levadas a sério. Júlio Nimuir, o presidente da Associação dos Desmobilizados, confessa a sua apreensão, diz que homens com fome são difíceis de controlar. Nos últimos meses, houve já algumas escaramuças no norte do país, protagonizadas por estes desmobilizados. Uma situação explosiva aqui retratada por uma equipa de reportagem da SIC. Fim da guerra em Moçambique, os cerca de 100 mil desmobilizados foram regressando às suas terras. Espalhados pelas cidades e aldeias do país, recomeçaram a vida praticamente do zero depois de 16 anos de combates. Nesta pequena aldeia, a 30 km do Maputo, vivem perto de 100 antigos militares da Frelimo e Renamo. Muitos vieram do norte do país à procura de dias melhores. Chegaram entusiasmados com as muitas promessas de apoio do governo, mas rapidamente perceberam que foram enganados. O sonho da reintegração transformava-se num enorme pesadelo. Os problemas desmobilizados que existem neste momento, eu penso que é vários. São vários porque à medida em que realmente a quem foi levado em casa para a vida militar, realmente foi cumpriu-se, depois chegou a sua vez, foi desmobilizado, que não houve nenhum subsídio ou aquilo que se diz agradecimento daquilo que a pessoa fez. Portanto, essa situação ainda estamos muito péssimo para tal. Todos os dias, estes homens juntam-se no centro da aldeia e fazem contas à vida. Mas sem emprego e sem nenhum apoio para o recomeço da atividade profissional, esgotam-se as saídas. Posso dizer que todos somos desempregados, ninguém trabalha. Como é que conseguem sobreviver? Bem, nós temos aquela nossa tradição, sobrevivemos na questão de que temos uma chama particular que nós façamos. Mas aqui temos terrenos para tal, para fazermos os nossos cultivos. E porquê é que não fazem? Bem, falta-nos de apoio. Da parte de quem? Do governo. Vocês acham que o governo nunca cumpriu nada do que prometeu? Eu posso dizer realmente que para mim nunca cumpriu, para todos saber nunca cumpriu-se. Nunca se cumpriu. Sinto a vida difícil, porque eu só estou aqui a ficar, não faço nada. Ando aí a procurar o emprego, não apanho o emprego porque a minha classe está baixa. Só tirei a 4ª classe. Agora só estou aqui a ficar. De quem é a culpa disto tudo? O culpado, eu posso dizer que o culpado é o governo. Porque quando saí de lá, de Inhambane, para a tropa, eu estava a estudar. Estava na 5ª classe, mas não consegui tirar a 5ª. Agora fui na tropa, saí na tropa e estou aqui. E afinal, nem sequer era muito difícil encontrar um modo de vida. Bastava que o governo disponibilizasse alguns meios. Isto seria muito fácil que o governo pudesse nos dar pequenos projetos. Para nós, desmobilizados, é muito fácil. Se ele arranja-nos pelo menos um trator, uma machamba, conta-nos uma motobomba, dá-nos um dinheiro, pronto, a gente põe as mãos a trabalhar. Outra coisa que eu ia dizendo, é porque o governo está a olhar para nós. Nós temos uma associação, temos nosso presidente, que isto é muito fácil, que o governo pode dar o financiamento. O próprio presidente da Modega, que é o Júlio, ele, através de nós desmobilizados, pode criar projetos. Eu não sei o que me resta dúvida, é por ele ser humilde ou não. Ou não. Porque mesmo... Como é que vocês se sentem? Você como é que se sente como desmobilizado, no fundo? O que é que sente interiormente? Sinto muito
Muita coisa, quer dizer, não sei como eu posso dizer, mas sinto muita coisa, bastante. Sinto muita coisa que não estou a ser como um antigo combatente ou um desmobilizado. O governo está-me a olhar como nada. Eu servi como um instrumento, como guarda do governo para poder estar bem, né? Eu estar em sofrimento. Inclusive meus amigos, estamos aqui, não há nenhum serviço, não há nenhuma coisa, a gente tenta falar com eles, ora, aldrabam-nos por aqui, fala muita coisa, não sei o quê, uma confusão séria. Como é que o senhor sobrevive? Bem, é só essa coisa de corte de lenha, às vezes, machamba, pequenina coisa. Viver mesmo assim, a rasquinha, sem usar, sem as crianças nossas estudar, não temos livro, não temos dinheiro para darmos às crianças estudar. E somos pais dos filhos. Vivemos a rasca. Reduzidos à enxada e às dádivas da natureza, os desmobilizados combatem a fome e o desprezo a que foram votados com as migalhas da terra. Mas a paciência tem limites e os ex-militares, que dispõem de um longo treino de guerra, preparam já um plano que pode paralisar o país de um dia para o outro. Estradas, pontes e linhas férreas são os principais alvos. Se o governo não consegue organizar isto, nós desmobilizados podemos pensar muita coisa. Podemos vir paralisar uma das vias que eles confiam. Quais são? Por exemplo, a via da África do Sul, nós podemos ocupar, estragar a estrada, para eles sentirem que o desmobilizado já está mesmo a reivindicar. Tem linha férrea que liga a África do Sul, Suaz, podemos vir paralisar. O governo, se não olha para nós, realmente nós vamos revoltar. Vamos revoltar. Mesmo que não pegamos em arma, para revoltar para um governo não custa. A gente pode estragar as estradas. Nós somos soldados formados. Podemos estragar as estradas, cortarmos pontes, cortarmos a árvore, pormos nas estradas. Chega para nós, é suficiente. Já pensaram nisso? Isso já tínhamos pensado antes das eleições. Que nós, quando fomos lá, falarmos com o Estado de escolha, não sei quem, então nós tínhamos aquela ideia de cancelarmos a coisa, as eleições. Mas chegou a certo ponto, apareceram alguns, aldrabaram, olha, nós vamos apoiar o desmobilizado, não sei o quê, então nós deixamos ficar. Até hoje não acontece, não há nenhum apoio para nós. E nós estamos a pensar esse plano. Podem paralisar o país, é? Podemos à vontade, nós somos soldado formado. Podemos. Podem o quê? Podemos paralisar. A não é arma, mas sim a mão. Materialmente a gente conhece como paralisar o país. Alguns desmobilizados também têm armas. Não, isso eu já não sei, porque o país é grande. Muitos outros estavam no mato descontrolado, a gente não conhece concretamente. Juntamente com estes antigos soldados e milicianos da Frelimo e Renamo, vivem também antigos combatentes da guerra colonial. Aliás, esta aldeia tem o nome de um histórico da Guerra de Libertação, Samuel Cankomba. E o secretário da aldeia, ele também um velho combatente, sublinha o clima de camaradagem entre as várias gerações de guerrilheiros. Chegamos aqui na aldeia a 79 que nós começamos esta aldeia. Era 70 pessoas a entrada. Andando do tempo, nós começamos a casar e levar as nossas mulheres que vinham de casa e outros também casaram aqui na província de Maputo. E hoje em dia temos 130 os antigos combatentes nesta aldeia. E agora mais os desmobilizados? E mais os desmobilizados que estão conosco aqui. E como é que convivem as duas partes, antigos combatentes e desmobilizados? Nós vivemos bem como eles são as nossas crianças, que deixamos as armas para eles, para a gente descansar. Eles também deixaram as armas para outros. Nós vivemos de boa forma. Quando houve problemas, a gente resolve com eles até ficar de boa forma. Mas vocês não estão preocupados com esta situação dos desmobilizados que não têm apoio do governo? Nós conhecemos a nossa fraqueza do nosso governo. Nós somos antigos combatentes, começamos há muito tempo a lutar com o governo. Mas como somos os donos do país, não podemos fazer nada para o nosso governo, porque o governo próprio, quem criou o governo, são antigos combatentes. Mateus Abacar. Durante os últimos anos, os antigos combatentes da Guerra Civil receberam sempre o subsídio de desmobilização a que tinham direito
pelos acordos de paz assinados em 92. Mas esse subsídio acabou em março, o que provocou uma onda generalizada de protestos. No desemprego e sem subsídio, os desmobilizados manifestaram-se em várias cidades do norte do país, erguendo barricadas, saqueando lojas. E os veteranos ameaçam mesmo alastrar os motins a todo o país. À porta da Associação dos Desmobilizados no Maputo, a fila dos descontentes vai engrossando e o presidente da AMODEG confessa que já não consegue travar a fúria dos homens. Bom, eu não posso garantir, não posso dar garantias que não haverá nenhum problema. Não posso garantir porque com a fome não há disciplina, as pessoas estão desempregadas, as pessoas não têm onde pegar, não têm como sobreviver. Para além de que aquelas que foram as promessas do governo não estão a serem efetivadas, as pessoas podem estar a se arranjar da maneira, né? Da maneira deles, que eles acham que, bom, eu não posso morrer de fome quando há carros a passarem, quando há lojas abertas, e porque não posso entrar porque eu não tenho dinheiro. E este subsídio de desmobilização acabou também no mês passado. Sim, este é o grande problema, porque as pessoas estavam esperançadas que, bom, dentro deste período, enquanto aguardavam o fim do subsídio da Unimons, estaria-se a fazer alguma coisa, o que não se verificou. E nós pensamos que o governo devia ter, esta também foi a preocupação da própria associação, na devida altura, em que o governo, a comunidade internacional pudesse aproveitar esta ocasião dos 18 meses, estudar uma plataforma mais adequada para a reintegração dos ex-militares, o que não se verificou e hoje está uma situação difícil. Júlio Nimuir diz que houve desonestidade em todo este processo e fala do plano de reintegração prometido pelo governo durante as eleições, que nunca passou do papel. Porque em Moçambique não existe uma política essencial para a reintegração dos ex-militares. Isso passava por quê? Bom, primeiro tinha que saber praticamente quais são as necessidades do ex-militar. O que é que pretende exatamente o militar realizar? O que não se verifica. Portanto, as pessoas são pegadas, quer na rua, quer em qualquer sítio, são submetidas a formações profissionais, que nesse caso estávamos a falar agora sobre a formação profissional em carpinteiro, em serralheiro, que depois são 2 meses. E 2 meses ninguém estaria em condições de poder formar-se em carpinteiro para concorrer com o mercado atual. Quer dizer, 2 meses, né? Pelo menos com a carta de condição não se tira em 2 meses. É o mesmo problema que se verifica nas senhoras. Quer dizer, as mulheres são formadas na área de costura, 2 meses não estão em condições de confeccionar um vestido que venha concorrer com o mercado atual. Quer dizer, dia após dia, o estilo de um vestido está a mudar. Então, nós estamos até esse tipo de problemas. O presidente da AMODEG confessa-se desiludido. Afinal, a paz só veio para prejudicar os antigos combatentes. Não se admira por isso que os desmobilizados ainda venham pôr o país a ferro e fogo. De caminho, deixa um aviso ao governo. Cuidado com os excessos da polícia de intervenção rápida. Eu penso que o meu ditado nativo, por ali onde eu nasci, costuma-se dizer que a morte do pato, a galinha não sorriu. Quer dizer, a galinha viu o pato a ser morto e achou que, bom, o dia seguinte seria a vez da galinha. Então, o que tem acontecido é que quer o polícia, a própria polícia, agora no ativo ele é funcional ao governo, mas vamos supor que ele, a dado prazo, ele está fora da polícia. Também considera-se que ele está sujeito a esta vida que os outros companheiros estão a enfrentar. Quando os desmobilizados estão reunidos a reivindicar os seus direitos, o governo envia lá a polícia para maltratá-los. E isto nós estamos a dizer que é preciso que se evite, porque primeiro há que se tomar em consideração que foram militares, e isso pode acontecer que seja o inverso. E a sociedade civil pode considerar como o início de uma nova guerra. Onde vive o macaco
Divino Mar, levanta o rabo, põe na cabeça, come maçã, rouba maçaroca. Na machamba do papá, na machamba do papá. Yemine lwani nyenya po, yemine lwani zonda ko, yemine lwani zonda ko, yemine lwani zonda ko, yemine lwani zonda ko. Yemine lwani zonda ko, yemine lwani zonda ko, yemine lwani zonda ko. 1992, 1994 e 1996. Os italianos vão hoje às urnas para as suas terceiras eleições gerais desde o início da década. Com ainda mais escândalos do que eleições, não admira que os italianos estejam fartos dos seus políticos, não acreditem nas suas promessas e nem sequer estejam já dispostos a ouvi-las. Uma sondagem independente dizia mesmo que a campanha só foi seguida por menos de 15% dos eleitores. De ideias, pouco se falou. A questão é mais entre pessoas. De um lado está Silvio Berlusconi, com a sua coligação de centro-direita, do outro, Romano Prodi, um académico de voz calma que gosta de andar de bicicleta e que lidera o Bloco Oliveira, uma coligação de centro-esquerda. 1994 marca a entrada de Silvio Berlusconi no cenário da política italiana. Chegou com a força da mudança e prometeu ao eleitorado o fim da corrupção. Berlusconi foi mais longe e fez nascer um novo partido de direita, Forza Italia, partido que o levou à vitória nas eleições gerais e ao cargo de primeiro-ministro. A Segunda República, que Berlusconi prometeu aos italianos, continua hoje sem dar sinais de vida. O seu governo de coligação durou apenas alguns meses e a sua liderança no poder não chegou a um ano. E os escândalos financeiros chegaram ao império multimilionário de Berlusconi. Em janeiro, o carismático líder da Forza Italia foi chamado a depor em tribunal. Alegações de suborno a funcionários fiscais em troca de auditorias favoráveis. Uma bomba na opinião pública italiana que deixou a imagem do primeiro-ministro à deriva. Político, mas empresário, Berlusconi soube manejar a seu favor os 3 canais de televisão e o império de publicações de que é dono, para voltar às luzes da ribalta política. C'è un'infiltrazione politica di protagonisti della politica, di militanti politici in certe procure che usano la giustizia per fare azione politica, e cioè per eliminare gli avversari politici. Apesar dos escândalos políticos, Berlusconi continua a inspirar o eleitorado italiano. Para muitos é sinónimo de mudança. A sua visão populista garante que Itália tem um futuro pela frente. A sua mensagem política é simples e direta. Como ele próprio, um liberal que trabalha, pode ter muito sucesso, muito dinheiro e viver uma boa vida. Mas para muitos italianos que votam, a paciência está a chegar ao limite. Escândalos políticos e governos de poucadura não faltam e nem Berlusconi os convence. Non vado a votare, fanno schifo. Masso de ladri. Chi? Tutti, dal primo all'ultimo. Solo per i sordi stanno su. Annullo. As batalhas legais de Berlusconi vão ainda no início, mas o homem político não pode parar. Com as eleições à porta, Berlusconi tem pouco tempo para convencer o eleitorado indeciso que ele é o candidato e que só a sua coligação de direita pode liderar a Itália. A escolha é simples, direita ou esquerda, mas complica-se quando cada bloco é feito de muitos partidos. À direita, a Aliança Democrática de Berlusconi conta com o apoio de Gianfranco Fini, líder do partido italiano da extrema-direita Alleanza Nazionale. O discurso de Fini é claro e direto, o tom é nacionalista, características que impressionaram o eleitorado italiano, mas que deixam dúvidas quanto ao desligar do passado fascista. Berlusconi e Fini batem-se contra o centro-esquerda liderado por Romano Prodi. Este economista italiano escolheu o símbolo da oliveira para unir a esquerda, onde a locomotiva é o antigo Partido Comunista Democrático de Massimo D'Alema. D'Alema levou o partido para o centro e conseguiu o apoio do primeiro-ministro interino Lamberto Dini, vital para o impacto das oliveiras nestas eleições. As últimas sondagens apontam para uma corrida cerrada com mais de 50% do eleitorado ainda indeciso. Non ci stanno uomini all'altezza, o tutti papponi, ognuno guarda la poltrona, non guarda mai al popolo, non guarda mai a nessun'altra cosa. Cioè, secondo me bisognerebbe fare una legge cruda, dividere i partiti in due, chi non rientra in quei due fuori, e poi votarlo da una parte o dall'altra. Almeno si dà la maggioranza a uno, lo si lascia provare, poi vediamo.
O tema-chave destas eleições gerais é a mudança, mas tudo aponta para mais um Parlamento falhado e nenhum dos blocos candidatos dispõe da força política para formar um governo estável a longo prazo, e o fracasso das coligações italianas já vem sendo historicamente o hábito. A luz verde para a política italiana poderia estar nas mãos do presidente Scalfaro, com a nomeação de um governo menos tecnocrata a favor da reforma eleitoral. Mas quando cerca de 80% dos eleitores são esperados no domingo, é claro que, por agora, a escolha do povo italiano vai para o voto e não para o bom senso do presidente. Ao fim da tarde já haverá indicações sobre quem vai governar a Itália, se não durante os próximos 4 anos, pelo menos durante os próximos meses. A Coreia do Sul começa a enfrentar os seus pecados, numa altura em que aumenta a tensão na fronteira com os vizinhos do Norte. Os sul-coreanos descobrem a sua história recente, uma história feita de atropelos aos direitos humanos que as autoridades justificavam com a ameaça do vizinho do Norte. O último testemunho neste julgamento é um filme, um documentário ficcionado sobre o massacre de Gwangju, o esmagamento de uma manifestação que já levou à prisão 2 ex-presidentes do país. O segredo mais sujo e mortífero da Coreia do Sul. Paraquedistas armados de baionetas e metralhadoras foram enviados para Gwangju em maio de 1980. Missão: pôr fim a uma revolta popular contra a lei marcial. Durante anos a tragédia foi silenciada, mas hoje, ao investigar o seu sórdido passado, o novo governo sul-coreano desvendou o segredo. Esta semana, o primeiro filme alguma vez feito sobre o massacre de Gwangju chegou às salas de cinema. Chama-se Uma Pétala e tornou-se numa das estreias mais faladas do verão. Durante a rodagem do filme, no ano passado, Gwangju reviveu o seu pesadelo quando o realizador Yang Sun-woo recriou o massacre na avenida principal da cidade. O centro de Gwangju transformou-se num autêntico campo de batalha. Tropas a disparar indiscriminadamente, veículos blindados a avançar pelas ruas e mais de 5.000 figurantes na pele dos participantes da manifestação. A estreia do filme surgiu numa altura crucial para a Coreia do Sul, exatamente na semana em que a população vai a votos para novas eleições gerais. Ao caminhar para a democracia, o país vai descobrindo os seus antigos esqueletos escondidos na penumbra do passado, entre eles o massacre de Gwangju. No ano passado, a justiça sul-coreana prendeu Chun Do-wan, o homem que decretou a lei marcial que esteve na origem da revolta de Gwangju. Anos depois, era eleito presidente. Muitos sul-coreanos culpam Chun pelo banho de sangue que resultou da manifestação. Hoje, o homem mais odiado da Coreia do Sul está a ser julgado juntamente com o seu sucessor, Roy Tae-woo. Ambos são acusados de traição por terem ordenado o massacre de Gwangju. Para o realizador Yang, o julgamento de Chun é uma doce vingança. The mastermind of the massacres keep saying that they were right decision at the time. And I hope this movie can be an answer whether they really right decision. Yang não assistiu ao derramamento de sangue em Gwangju. Por uma simples razão, na época, encontrava-se preso. Era um líder estudantil na clandestinidade e mais uma vítima da guerra suja de Chun contra os dissidentes. I was under arrest. During the time, I heard about the Gwangju massacre and made up my mind to make a film about Gwangju massacre. A estrela de Uma Pétala chama-se Lee Jung-yoon, uma estudante de 16 anos. Este foi o seu primeiro trabalho como atriz, um papel que a marcou. Tal como a personagem a que dá vida, Lee sentiu-se literalmente espancada e ferida. 강제에 대해서 전혀 몰라요. 그리고 지금 텔레비에 많이 나오잖아요. 노태우 전 대통령 구속 사건 그렇게 갖고 많이 재판도 하고 그러지만 제 친구들은 워낙 여고생들은. Mas o filme não é só sobre o massacre. Aliás, isto é contado em cenas que o público vê apenas através de retrospectivas a preto e branco. O filme retrata o trauma da Coreia do Sul através da história de uma jovem sobrevivente do massacre. A personagem principal fica transtornada ao assistir ao assassinato da sua mãe pelos soldados em Gwangju. Ela não se perdoa pelo fato de ter fugido e deixado a mãe estendida no chão, a morrer. O percurso da jovem relata o sofrimento da Coreia do Sul durante os regimes de Chun e de Roy Tae-woo e dos seus amigos militares que governam o país a pulso de ferro. Mas a mensagem final do filme faz um apelo à reconciliação. I want to clean out the agony that
Gwangju Massacre left the people. Uma história que não fala de ódio, mas de esperança. 16 anos depois do massacre, esta é a mensagem que muita gente desejava ouvir. A Coreia do Sul a contas com o seu passado recente. Internacional SIC regressa no próximo domingo com mais reportagens dos 4 cantos do mundo. Uma boa semana, boa tarde.